Quando você vê uma reportagem sobre a devastação na Amazônia, você não tem a sensação de que não tem mais jeito, que a nossa floresta está mesmo condenada? E as cenas impressionantes de destruição e impunidade que o Globo Rural mostrou na semana passada só reforçam essa impressão. Mas hoje você vai ver que existe solução sim. Você vai conhecer agora a história de um município que aliou fiscalização, punição aos infratores e técnicas de manejo sustentável nas fazendas. Com esse pacote, Paragominas, no Pará, se tornou o primeiro município a sair da lista negra do desmatamento, como contam os repórteres Camila Marconato e Sandro Queiroz. Seja bem-vindo a Paragominas, um município verde. O título, exibido com orgulho, contrasta com um passado recente de destruição. Paragominas fica no nordeste do Pará e, assim como outros tantos municípios do estado, cresceu no rastro da construção da rodovia Belém-Brasília, em meados do século passado. A estrada que trouxe o progresso trouxe também uma história triste de desmatamento e ilegalidade. Não tem jeito de produzir boi em cima da floresta, né? Então nós desmatamos, eu fui um deles, um dos desmatadores. Nós entramos num processo de desmatar e deixava para trás um rastro de destruição muito grande. Nós não soubemos o tempo de parar, a hora de parar. Pois em 2008 eles pararam, na marra. O nome de Paragominas foi incluído pelo Ministério do Meio Ambiente na lista negra dos municípios que mais desmatavam a floresta amazônica. Depois da lista, foi como se Paragominas tivesse ficado com um nome sujo na praça. Os produtores e as empresas locais passaram a sofrer todo tipo de restrição, inclusive de crédito. E a imagem comercial dos produtos que saíam daqui foi duramente atingida. No nosso produto ia no rótulo que o Ministério do Meio Ambiente adverte: esse produto gera desmatamento. Junto com a lista veio a Operação Arco de Fogo do IBAMA e da Polícia Federal, que multou e embargou propriedades, fiscalizou e fechou diversas serrarias no município. Aquilo fez eu parar minha serraria, porque era tão apertado para você dizer que estava certo. Para você mostrar que estava certo, era difícil demais. Nós tivemos aqui, quantas serrarias? 276 no município. 276 no município de Paragominas. E agora? Não tem 30. A economia do município entrou em colapso. Quase 2.000 postos de trabalho foram extintos. Na época, Paragominas desmatava cerca de 30.000 hectares por ano. Diversos setores da sociedade decidiram então se reunir para firmar um pacto pelo desmatamento zero. E para garantir o cumprimento desse pacto, num município que tem quase o tamanho do estado de Sergipe, Paragominas pediu ajuda ao Imazon. O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia mapeou todo o território e, por meio de imagens de satélite, passou a monitorar mensalmente o desmatamento na área. E o trabalho surtiu efeito. Todo desmatamento que acontece em Paragominas hoje é legal? É legal. Pode ser que no mês que vem a gente encontre um desmatamento ilegal. Isso não quer dizer que não possa acontecer. Mas Paragominas tem dado um exemplo muito importante, que é no momento que identifica um desmatamento, e esse desmatamento é ilegal, ele é feita a responsabilização. Porque cria, né, um ambiente que não se tolera mais impunidade. Paragominas conseguiu baixar assim suas taxas de desmatamento para menos de 4.000 hectares anuais, alcançando um dos critérios exigidos para sair da lista negra do Ministério do Meio Ambiente. Faltava atingir a segunda meta, inserir pelo menos 80% das propriedades do município no CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Para isso, contou com o apoio da ONG The Nature Conservancy, a TNC. O município estava com 22% de área já cadastrada. E, em tempo recorde, a gente conseguiu atingir 80% dentro do Cadastro Ambiental Rural. Os esforços foram reconhecidos. Em março de 2010, Paragominas se tornou o primeiro município da Amazônia a sair da lista do desmatamento. Mas logo começou a perceber que, se quisesse se manter fora dela, precisava mudar seu jeito de produzir. Tem propriedade que ganhou quase 1 quilo por dia. Na
Nascia aí o Pecuária Verde, um projeto do Sindicato Rural de Paragominas, que é presidido pelo Mauro Lúcio Costa. A preocupação nossa foi de melhorar a pecuária, que na época é a atividade que estava mais defasada, para a gente não correr o risco de voltar a ter desmatamentos no município. E para criar esse novo modelo de produção, um time de estrelas foi convocado. O agrônomo Moacir Corsi, um expert em manejo intensivo de pastagens. Professor Ricardo Ribeiro, biólogo, grande especialista em recuperação de áreas degradadas. E Adriano Páscoa, zootecnista, doutor em bem-estar animal. O dinheiro vem de empresas privadas. O projeto deve durar 5 anos. Nesse período, o trabalho vai se concentrar em 6 fazendas, que depois vão servir de exemplo para as outras. A primeira equipe que entra na propriedade é a do professor Ricardo. Eles delimitam a área que tem que ser recuperada e estudam o melhor jeito de trazer a floresta de volta. Aqui na Fazenda Santa Maria, as irregularidades estão concentradas nas beiras de rio e nascentes. Ao todo, cerca de 50 hectares dos mais de 1.600 da fazenda terão de ser recuperados. No projeto, a equipe do professor Ricardo testa várias metodologias para acelerar a regeneração natural. Mas na grande maioria dos casos aqui na região, basta que o produtor pare de limpar o pasto para que as espécies nativas comecem a aparecer. No projeto, nós adotamos como regra geral deixar essas áreas de preservação permanente sem roçar e sem aplicar herbicida, mas com acesso do gado nos 3 primeiros anos. E nós acreditamos que a grande maioria das áreas de preservação permanente já vão estar quase recuperadas nesses 3 anos, parando de fazer essas coisas. Nas áreas onde a regeneração natural não acontece, aí sim o produtor tem que investir no plantio de sementes ou mudas de espécies nativas. Mas a equipe do professor Ricardo não faz só o produtor gastar dinheiro. Há planos para ganhar também. Dentro desse programa de adequação ambiental e agrícola das propriedades, uma das grandes novidades é o que eles estão chamando de enriquecimento da reserva legal. Essa área, que antes era considerada intocável, hoje está recebendo mudas de espécies nativas que podem ser exploradas no futuro. Essa daqui é uma muda do que, por exemplo? Essa é uma muda de cupuaçu. É uma fruta nativa da região, tem um grande potencial de exploração e nós esperamos que ela já comece a produzir depois de 4 a 5 anos do plantio. Pode ser uns 30 centímetros, 35 centímetros. As fazendas que participam do projeto piloto recebem toda a orientação para fazer o plantio dessas espécies comerciais dentro da reserva legal. Nós estamos plantando várias espécies de madeiras de lei, várias espécies de frutíferas. Aqui nós temos o cacau, o jatobá, a andiroba, a maçaranduba, o mogno, o cupuaçu, o freijó. Detalhe importante, em áreas de floresta virgem intocada, não se mexe. Só as reservas que já sofreram algum tipo de manejo no passado, as chamadas florestas secundárias, estão sendo enriquecidas. Por 2 motivos. Um, pela questão, como elas já foram perturbadas, ela tem uma maior entrada de luz e vai ter um melhor crescimento dessas espécies que estão sendo plantadas. E 2, que nós consideramos que as florestas primárias têm um papel maior na conservação da biodiversidade regional do que no sistema de produção. Aqui em Paragominas tem muita área de reserva legal ainda, mas é quase tudo secundária. Quase 100% secundário. Seu Lourival Del Pupo, dono da fazenda, está satisfeito com o trabalho da equipe do Dr. Ricardo. Eu acredito demais nisso, isso é muito bom, porque na hora que você tira a madeira, realmente você arrebenta um bocado da floresta. Então isso já era para estar fazendo há mais tempo. Sabe? A cabeça da gente, ou talvez o tempo, mas é difícil. Mas tem pessoas igual o Ricardo, que chega aí, incendeia, e a gente anima, e vamos fazer sim. Por um lado, o produtor de Paragominas está perdendo área e dinheiro com o reflorestamento. Por outro, ele é incentivado a adotar tecnologias para melhorar o rendimento das pastagens e, com isso, ganhar mais num espaço menor. Esse é um exemplo de um pasto tradicional aqui na Amazônia, explorado de maneira bem extensiva. Repare na quantidade de folhas secas, e são elas que acabam derrubando a produtividade do rebanho. Os animais, eles não consomem folha seca. E ainda tem mais um inconveniente. Para eu manter esse pasto alto, eu tenho que ter taxas de lotações muito baixas. Essas taxas de lotações baixas, com um consumo baixo de forragem, a produtividade acaba sendo bastante baixa. Primeira providência do Dr. Moacir: corrigir o solo
e começar a adubar o pasto. De uma maneira geral, o pecuarista não aduba o pasto e normalmente ele acredita que a adubação de pasto não se paga. Isso é um conceito completamente distorcido, uma vez que você aumentando a produtividade, você tem condições de fazer com que a atividade seja econômica e bastante produtiva. E olha como o pasto adubado fica mais verde quando comparado ao que não recebeu trato nenhum. Nessas condições, ele está pronto para começar a receber o gado. Usando o pastejo rotacionado e taxas de lotações bastante elevadas. Aqui na Santa Maria, Dr. Moacir trabalha em uma área de 114 hectares dividida em 8 piquetes para fazer o tal pastejo rotacionado. Nesse sistema, o gado muda de piquete quando o capim começa a baixar. Assim, enquanto um pasto recebe os animais, os outros descansam. Essa técnica permite aumentar o número de cabeças por hectare, manter o ganho de peso sem degradar o pasto. O que o animal vai fazer quando ele entrar nesse pasto, ele vai pastejar mais ou menos dessa maneira aqui. Ele vai tirar essas pontas de tal maneira que ele atinja exatamente os pontos que foram consumidos anteriormente. Ou seja, a altura do resíduo não muda. O pasto ainda continua verde. A gente tem uma recuperação muito rápida nessa planta. O ciclo de pastejo aqui, durante o período das águas, ele gira em torno de 20 e poucos dias. Isso quer dizer que durante esse período, o gado passa por todos os 8 piquetes e retorna ao primeiro, ficando em média 2 a 3 dias em cada um. Pode parecer muito trabalhoso, mas Gilberto Gonçalves, o gerente da fazenda, garante que não. Os animais se adaptam de tal maneira que eles já aprendem que o dia deles mudarem, eles já até acompanham os vaqueiros na mudança de um passo para o outro. A dificuldade foi só mais no começo? A dificuldade talvez seja mais nossa nessa quebra de paradigma, nessa coisa cultural que nós tínhamos. E se levarmos em conta que os animais estão nesse esquema há apenas 130 dias, podemos dizer que os resultados são quase imediatos e pagam logo o aumento nos custos. Hoje, a média dos 130 dias, nós tivemos 3,4 unidades animais por hectare, enquanto que lá no sistema extensivo é 0,7. Ou seja, esse pasto que sustentava 80 animais mantém hoje quase 400. O próximo passo agora é colocar em prática os ensinamentos da turma do bem-estar animal. Em se tratando de bem-estar animal e manejo racional, 3 coisas são fundamentais: instalações adequadas, pessoas treinadas e o respeito à particularidade de cada animal. Isso tudo gera eficiência na produção, diminui o risco de acidente e aumenta o lucro na propriedade. Estamos na fazenda Marupiara, do Mauro Lúcio, uma das 6 que estão nas mãos dos pesquisadores. Aqui, por recomendação do Dr. Adriano Páscoa, a lida com o gado já mudou. Até a condução dos animais está diferente. Antes, os peões vinham atrás tocando o gado. Agora, um deles vem sempre na frente. Se ele não tivesse ali, o gado poderia estourar e sair correndo na frente. Dessa maneira, o gado chega muito menos agitado dentro do curral. O curral é um capítulo à parte. Acabou a gritaria. Com suas bandeirinhas, pacientemente os peões dividem os lotes e direcionam os animais. Pesagem, vacinação, vermifugação, todo o manejo no curral passou a ser feito de forma individualizada, com o animal preso, bem diferente do que acontecia antes. A gente fazia vacinação com a porteira do tronco coletivo aberto e saía aplicando. Então nisso muitos animais não tomavam a dose perfeita, a qualidade ficava muito ruim. O vaqueiro Ricardo Trindade lembra que havia também muitas perdas causadas por lesão. Tinha que encarar o animal mesmo de frente, com um pau, qualquer coisa, dar porrada mesmo. Seu Ricardo conta que com as novas técnicas de manejo não é só a vida do gado que melhora. Eu tenho o dedo quebrado, o pé quebrado, coice aqui ó, na cara, no supercílio. O senhor também não tinha bem-estar antes, não? Não, de jeito nenhum. E agora, como é que tá a vida? E agora, pra mim, eu não me vejo mais trabalhando de outra forma. Deus me defenda, hoje eu me sinto arrependido de tanta barbaridade que eu fiz com o animal. A gente costuma falar hoje em bem-estar na fazenda, não mais bem-estar do animal. Dessa maneira a gente consegue ganhos produtivos de todos os lados. Os criadores de Paragominas sabem que ainda tem muito o que fazer.
regularizar áreas, recuperar crédito, capacitar outros produtores. Mas eles sabem também que com todo esse trabalho, eles encontraram finalmente um caminho certo. A lucratividade é a chave da legalidade. Nós só vamos ter as atividades andando dentro da legalidade se elas forem lucrativas. Antes a fronteira agrícola era abrir mais área, agora não. Nós temos uma nova fronteira agrícola, que é a fronteira da tecnologia. Nós estamos entendendo esse projeto Paragominas como um projeto como modelo para todo o resto da Amazônia. Hoje, além de Paragominas, outros 4 municípios já conseguiram deixar a lista do desmatamento. Querência e Alta Floresta, em Mato Grosso, Santana do Araguaia e Ulianópolis, no Pará.